Olá, pessoal. Eu sou Paulo Quintairos, agente de inovação da assessoria Inova Centro Paula Souza, e vou falar para vocês um pouco sobre como a inovação e os 5S podem ser usados na concepção, evolução e desenvolvimento de projetos de empreendedorismo inovador. Agradeço pela oportunidade de fazer essa palestra para todos vocês, um convite muito especial que me foi feito. O nosso papo vai ser breve, de 15 minutos, mas o início para que vocês possam entender como esse relacionamento da filosofia dos 5S pode ser aplicado nos projetos de inovação. Antes de mais nada, o que é inovação? Inovação é uma palavra que vem sendo muito usada na mídia, que vem despertando a atenção de muitas pessoas, mas que, infelizmente, é mal usada em muitos momentos. Inovação, startups, tudo isso vem sendo muito divulgado em meios de inovação, até mesmo em filmes, mas o que é inovar? O que é uma startup? A inovação, ela deve ser fruto da solução de um problema. O primeiro passo para inovar é identificar um problema que aflija, que atinja um grupo social. Então, algumas pessoas têm problemas que podem ser solucionados de uma maneira inovadora, de uma maneira que alguém nunca fez antes. Se este problema for resolvido de maneira a atender ao grupo social, esse problema vai ter um mercado. Então, a solução proposta tem um mercado e isso caracteriza a inovação. Quando um cientista chega a um resultado mais ou menos relevante na sua área de atuação, mas que este resultado científico, apesar de relevante, ele não resolve um problema de alguém e, portanto, ele não tem um mercado, isso não é considerada uma inovação. Uma inovação prescinde de resolver o problema de um grupo social e, portanto, ter um mercado. Se não tem mercado, não é inovação. Pode ser novo produto, pode ser novo processo, mas se não tiver um mercado, não atende às expectativas de alguém, não pode ser considerada uma inovação. A Convenção de Oslo estabelece que o processo de inovação ele está associado não só a novos produtos, mas a recriar modelos de negócios, ou seja, construir mercados novos que vão ao encontro de quê? Das necessidades humanas, ou seja, de resolver os problemas das pessoas. Sobretudo se isso for possível trazer aí essas soluções ao mercado em tempo recorde. A inovação ela é fundamental para o empreendedorismo. Por quê? O empreendedorismo, se ele não for inovador, ele vai ter que dividir mercado. O que eu quero dizer com isso? Se alguém propõe a abertura de um novo negócio, de um novo empreendimento, mas se não traz uma inovação dentro deste processo, ela vai entrar no mercado para oferecer um produto, um serviço que outras pessoas já oferecem. E aí o diferencial deste negócio vai ser ou o preço, mas aí ele teria que ter uma inovação no processo para conseguir oferecer o mesmo produto com um preço mais baixo, ou então na qualidade, o que de novo cai na questão de ter algum tipo de inovação nesse processo. Se a proposta não trouxer nenhum tipo de inovação, ela entra no mercado pura e simplesmente para dividir o mercado, o que é difícil. A proposta vai ser mais uma empresa para oferecer aquilo que outras já oferecem e que estão disponíveis no mercado. Se você quer ter uma empresa realmente inovadora, você deve propor novas soluções para os problemas das pessoas. Então, empreendedorismo com inovação é o que nós podemos buscar nos nossos cursos de empreendedorismo e também nas nossas turmas aí da FATEC e ETEC.
Um projeto de inovação, ele precisa ser tecnicamente possível, ou seja, a solução proposta para o problema tem que ser tecnicamente possível de ser realizada. Se for um produto, né, o produto precisa existir. Se for uma técnica de solução ou se for um processo, ele tem que ser viável do ponto de vista técnico, ou seja, factível. Além disso, ele também tem que ser financeiramente viável. Lembrando que este produto ou processo tecnicamente possível, ele deve atender às necessidades de um grupo social e ele tem que ser financeiramente viável para este grupo social, ou seja, a gente precisa aí buscar uma primeira interface que é tecnologia possível e financeiramente viável para este grupo. Além disso, ele tem que ser desejável, ou seja, ele tem que de fato atender às necessidades e aspirações do grupo para o qual ele foi desenhado. Então, entre o tecnicamente possível, financeiramente viável e o desejável, é preciso encontrar esta pequena interseção aqui dos três fatores. Tá? Por quê? Se ele for desejável, mas não for financeiramente viável, ele não resolve o problema porque as pessoas podem querer, mas não podem pagar por ele. Se ele for financeiramente viável e desejável, mas tecnicamente não for possível dentro do desejável e do financeiramente viável, ele também não vai ter mercado. Então, um modelo de negócios deve ser desenhado dentro dessa interseção entre viabilidade técnica, viabilidade financeira e desejabilidade pelos possíveis consumidores. E os 5S devem ser usados em todas as fases do projeto. Porque desde o desenvolvimento até a concepção, até a implementação. Porque é uma filosofia de origem oriental e que usa 5 pontos que devem permear todas as fases do processo. A autodisciplina, ela é essencial para um empreendedor. Não é fácil não ter patrão. Não é fácil ter que gerenciar o próprio tempo. E menos ainda é fácil viver disso. Então, o senso de autodisciplina ele é essencial desde a ideação até a implementação do projeto. O senso de utilização também, ele é especialmente relevante na parte em que você vai pensar em todos os possíveis elementos tecnológicos e de negócios que podem ser úteis dentro do processo. Esse processo, desde a ideia até a implementação de um projeto de inovação, deve seguir uma ordenação de ideias, o senso de limpeza em todas as fases do processo também e o senso de saúde das partes envolvidas e também dos possíveis consumidores. Então, os 5S devem ser usados em todas as fases do projeto e a gente vai falar um pouco agora sobre essas fases dentro da concepção de uma coisa que é o design. Tanto o 5S quanto o design thinking eles têm muito de relação com a maneira como nós pensamos. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem um lado analítico e um lado intuitivo. Os dois lados são importantes em um projeto de empreendedorismo inovador. Uma pessoa que é lógica, analítica, racional, objetiva, um líder e que tenha bastante precisão no raciocínio, ela não vai conseguir, por exemplo, entender, ter empatia com as pessoas, com o grupo social para qual o problema vai ser resolvido. Também a desejabilidade de um produto, ela não é muito bem trabalhada neste lado analítico do nosso cérebro. É preciso ter também emoção, ritmo, sinergia, criação, intuição, arte. E o equilíbrio entre essas duas partes, ele deve ser buscado usando aí o 5S.
No Design Thinking, nós podemos usar essas duas partes, essas duas características do raciocínio humano, que algumas pessoas têm o lado analítico mais aguçado, outras o intuitivo, algumas são mais híbridas. Por isso, pessoas com habilidades e competências diferentes são interessantes na hora de compor uma equipe para desenvolver um projeto. A gente pode conceber um projeto de inovação usando esses dois lados do cérebro e tendo como pano de fundo a filosofia dos 5S. Nós vamos trabalhar com momentos divergentes e momentos convergentes no processo de elaboração de uma solução. A primeira fase é divergente, onde nós vamos criar opções. É aquele momento, por exemplo, em que vocês vão pensar em todos os grupos sociais que têm problemas e que esses problemas poderiam ser resolvidos de alguma maneira por uma solução inovadora. A segunda fase, depois de pensar em todas essas opções, é fazer escolhas. Que escolhas? Qual grupo social eu vou atender? Que problema eu vou trabalhar? A partir do momento que você escolheu um problema e um grupo social, novamente você vai divergir ao pensar em todas as possibilidades de solução para isso. Nesse momento, muitas ideias vão surgir, algumas boas, outras nem tanto. Na sequência, você precisa escolher uma solução, fazer escolhas. E aí, novamente, vem uma atividade convergente. Por isso, nós estamos sempre trabalhando o divergente e o convergente. E para isso, é necessário ter esse senso de utilização, a autodisciplina, o senso de limpeza, enfim. Todos os elementos dos 5S precisam estar presentes nessas atividades em que, ora, nós deixamos o pensamento divergente, o lado mais emocional, fluir, e ora nós temos que convergir usando o lado analítico do nosso pensamento. Dentro do Design Thinking, esses momentos de divergência e convergência, eles ganham nomes, que é a fase de inspiração, ideação e implementação. E eu vejo o 5S como um pano de fundo para todas essas fases. A fase da inspiração, ela começa pela empatia. A empatia é o momento em que o grupo de trabalho, o grupo de empreendedores, vai criar empatia com as pessoas para as quais eles querem propor uma solução. É preciso conhecer o grupo social, conhecer o dia a dia dessas pessoas para entender os problemas que eles têm e qual problema vai ser objeto de atenção na hora de definir como esse problema afeta a vida destas pessoas com as quais já se criou empatia. Esta definição é um momento em que o 5S é muito importante para que a ideia seja otimizada e convergente. Depois vem novamente um momento de divergência, que é pensar em todas as possibilidades para resolver o problema que foi definido aqui na fase 2. Este momento, que envolve brainstorm e outras técnicas divergentes, ele é muito importante para que, sem nenhuma censura, sejam pensadas em todas as possibilidades de solução. A fase seguinte, que é de prototipar, é aquela em que vai ser escolhido uma das ideias, uma das propostas de solução e vai ser criado um protótipo. Esse protótipo, ele pode ser um modelo físico, se for um produto, pode ser um processo, ou pode ser até uma ideia inovadora na área de marketing também. E esse protótipo precisa ser testado. E aqui a gente vê um ciclo também PDCA se fechando, né? Planejar, fazer, executar e testar novamente. Se o teste mostrar que a solução não é boa, é preciso voltar lá para a empatia,
para ver por que essa solução não funcionou. O que do grupo social, objeto de estudo, objeto de solução, deixou com que o protótipo não funcionasse. E aí a gente volta de novo à revisão, definição, ideação, prototipação, até que o teste mostre que a solução dada, que a solução proposta é viável. Com isso, nós temos aí o pano de fundo de como o 5S pode e deve contribuir para todas as fases de elaboração de um projeto de inovação, indo da ideação até a implementação do projeto e a criação realmente de uma empresa ou de um projeto dentro de uma empresa que dê soluções para os problemas das pessoas. Eu sou Paulo Quintairos, agente regional de inovação. Agradeço a vocês pela atenção e deixo meu contato de e-mail para aqueles que quiserem me procurar. Obrigado e até breve.